Baruch Hashem, Shabbat Shalom para vocês que estão aí do outro lado. Pessoal, nós estamos hoje abrindo essa live para interceder, proclamar sobre todo principado e potestade que está assolando a terra, mas nós vamos evidenciar a glória do Eterno de Yeshua HaMashiach. Por isso eu vou estar convidando aqui o irmão profeta, um homem que tem noção e entendimento nas escrituras profundamente. Vou estar chamando ele aqui para que nós juntos possamos proclamar, e convidamos você e convide outras pessoas para a gente interceder. Nós vamos falar sobre intercessão e vamos colocar em prática essa intercessão, em especial sobre o Brasil, sobre esse show que vai haver. Nós vamos mostrar que Deus nos deu uma autoridade para ser exercida com poder e autoridade. Mas se você também tiver alguma intervenção, alguma coisa, vocês simplesmente entrem em contato também conosco aqui, manda para que a palavra para a gente estar intercedendo, tá bem? Vou chamar aqui o irmão Fábio. Será dissipado em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Glória ao Eterno. Esperar o irmão entrar aqui. Não foi? Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Baruch Hashem. Bendito és tu, Adonai. Aleluia. Não entrou aqui ainda, até então. Mas é isso. Nós vamos estar em intercessão sobre o Brasil, sobre a Europa, tudo que está acontecendo. Nós estamos vivendo um tempo muito pontual, profético. Um tempo profético incrível. Então, deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo acessar. Vamos lá. Glória a Deus. É isso aí, meu irmão. Shalom, Geno. Paz. Tudo bem, mano? Graças a Deus, meu irmão. Melhor ainda agora. Vamos lá, tá fogo de fé. Botar água para que o fogo dele não venha. Que tudo seja a vontade do Eterno, mas ele colocou em nosso coração. E algo para estar intercedendo sobre as nações. Já fizemos outros momentos, turnos assim, e vimos, eu não sei se, né, como costumo ouvir muita gente falar, não sei se o céu desceu ou a terra subiu, mas foi algo incrível. Glória a Deus, é isso mesmo. Mas vamos rasgar o céu aí, meu irmão. Você que tem o dom que Deus colocou na sua vida, na intercessão e na adoração, vamos começar adorando. Vocês que estão aí do outro lado, vamos juntos, conectem. Precioso, precioso, Rei dos Reis, adorado, precioso, precioso, Rei dos Reis, precioso, anelamos tua presença aqui, convidamos tua presença aqui, a Ruach HaKodesh,
anelamos tua presença aqui, desejamos tua presença aqui. Ruach HaKodesh. Tens a liberdade, tens a liberdade. Libere o fogo que seja necessário para esta hora. Em algum lugar, o Senhor visita a terra. Nós estamos invocando, nós estamos adorando, nós estamos clamando desde esse altar, erigido para a tua glória, desde esse altar. Rei dos reis, vem, 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 presida-nos, presida-nos, governe-nos com tua presença, Rei, Rei, Rei dos reis. Ensine-nos, conduza-nos, Rei dos reis. Tens a liberdade, Senhor. Tens a liberdade, Senhor. Tens a primazia, Senhor. Tens o governo é teu. Ó Pai, nos rendemos aos teus pés, pois sabemos quem tu és, o Deus eterno, imortal e invisível, mais real. Presida-nos mais uma vez, conduza-nos mais uma vez, te desejamos. Sou Rei dos reis. Nós adoramos. Vem mais uma vez e toca-nos. Vem mais uma vez e eleva-nos para um lugar mais iluminado, onde a tua presença nos governe. Rei dos reis. Presida-nos de novo, Rei dos reis. Presida-nos de novo, Rei dos reis. Dá-nos um sinal da tua presença, dá-nos um sinal da tua glória. Revela-te, revela-te mais uma vez. Tu és o dono da nossa vida, és o dono da nossa história. Estamos voltando para o Pai, estamos voltando para a essência do nosso Pai. Tu és o dono da nossa vida, tu és o dono da nossa história. Estamos voltando para o Pai. Estamos voltando à essência da eternidade. Glória ao Eterno. Aleluia. Yeshua. Estamos fazendo até chuvar. Estamos regressando ao Pai. Yeshua. Santo Espírito. Adoramos tua presença, adoramos tua glória. Adonolam, Rei da eternidade. Aleluia. Louvado seja o Altíssimo, que o nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o judeu, seja visto e adorado nesse lugar. Como nós falamos, nós estamos aqui em intercessão em especial pelo Brasil, pela Europa, pela sua vida que aqui está. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus
que todo principado e potestade não tem autoridade sobre nossas vidas. Desde já nós erguemos nossas mãos e declaramos sobre o Brasil que nenhuma treva vai chegar naquele lugar, mas a luz do Espírito da verdade, por meio de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, venha dissipando todo o principado e potestade, desfazendo toda obra maligna, toda feitiçaria que porventura tentam fazer naquele lugar, não tem autoridade, nós anulamos em nome de Jesus, denunciamos as trevas daquele lugar e também da Europa. Nós declaramos que Jesus é o Rei dos Reis nesse lugar. Em qualquer lugar na sua casa, Jesus governa nesse lugar. Se você tem fé, interceda junto também, junto conosco. Quando você ora pelo próximo, pelas outras nações, passa por você. Por isso eu declaro em nome de Jesus. Aleluia. Está selado as palavras, está declarada a autoridade do Senhor sobre todos os povos, sobre todas as nações. Reine, governe o Senhor sobre todos os povos, sobre todas as nações. Aleluia. O governo é dele. Ó Deus, Senhor. Toda a honra e toda a glória é para ti, Pai. Toda a honra e toda a glória é para aquele que era, que é e que há de vir. Ele está voltando, Maranata. Por isso, todas essas coisas têm que acontecer, mas para os filhos da luz, os filhos de Deus, que estão posicionados, intercedendo como varões de guerra nesse dia, nessa hora, no horário, na hora nona do dia que está no Brasil, é a hora nona, não é a verdade? É onde se abre esse portal e nós declaramos sobre o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. E nada, ninguém tem autoridade sobre nossa casa, sobre nossa vida, sobre o Brasil, sobre a Europa, sobre a América, onde vocês estiverem. Interceda juntos, interceda e veja aquilo que Jesus conquistou no madeiro por mim e por você. Tem alguma palavra, Fábio, para declarar aqui? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, menciona que a criação anseia ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Este anseio, esta evocação, este desespero, esse gemido inexprimível da criação, não demanda estruturas, não demanda muito trabalho braçal, não demanda uma evidência de homens, mas demanda a identidade de filho. Quando nos tornamos parecidos com Ele, Aleluia. Quando evidenciamos a presença dEle, quando a presença dEle, quando vemos aquilo que é dEle em nós manifestado, a manifestação daqueles que são cristãos, que são como pequenos cristos, como diz nas linhas teológicas, daqueles que são como Yeshua, daqueles que estão preocupados em manifestar o Filho, daqueles que se vestiram da vestimenta do primogênito, quando esses se parecem mais com Ele, quando o nosso rosto se dissipa no rosto dele, aleluia, quando a nossa vida deixa de existir em função da vida dele passar a existir na nossa, assim como o apóstolo falou em suas linhas, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É quando esse brilho, é quando essa glória, é quando esse mover começa a acontecer, é quando essa manifestação daqueles que são filhos de Deus, porque são identificados com aquele que é o filho primogênito. Aleluia, isso.
Oh, Senhor, a criação está gemendo a uma só voz e anseia pela manifestação daqueles que não estão vinculados a um rótulo, que não estão vinculados a uma estrutura, que não estão vinculados a algo que esteja evidenciando homens sobre homens. Deus, o Senhor mesmo falou em Apocalipse que o Senhor odeia a obra do Nicolaíta. Não queremos homens governando sobre homens, mas nós queremos o teu governo sobre nós. Aleluia. Evidencia-te em nós, Senhor. Por favor, evidencia-te na noiva. Evidencia-te na igreja. Quando a mulher se casa com o homem, ela assume o testemunho dele. Ela recebe um sobrenome, ela recebe um apelido que é o mesmo do marido. Aleluia. Senhor, por favor, estampa o teu nome em nós. Por favor, estampe a tua glória em nós, Senhor. A glória do teu nome seja estampada em nós. Em nome de Jesus. Que o nome do Eterno seja glorificado, assim como a esposa de Provérbios, capítulo 31, e qual relata que o marido é louvado na praça pública por causa do santo procedimento da esposa. Senhor, faz-nos como a tua filha Maria, que antes mesmo do casamento, antes mesmo de se casar, já gerava salvação sobre a terra. Aleluia. Por favor, Senhor, evidencia-te na igreja, a verdadeira igreja, aquela que o Senhor falou que edificaria, aquela que diz que o Senhor é o Filho do Deus vivo, aquela que o Senhor falou que o Senhor edificaria a igreja sobre esta afirmação. Não como dizem que seria Pedro o primeiro líder a destacar-se como um homem sobre os outros homens. Não, não, não. O Senhor estava falando que ele era uma pedrinha dessa construção. O Senhor estava dizendo que edificaria não sobre ele em si, mas sobre a afirmação de dizer que sim, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ei! Aleluia. Por favor, Deus, tenha misericórdia daqueles Aleluia. Estão gemendo e clamando. Aleluia. É isso, mano. Glória é isso que eu tenho ficado nesses dias, cara. Glória a Deus, glória ao Altíssimo. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Clamando contra as abominações, chamando a presença dele. O irmão escreveu agora aqui. O irmão escreveu assim: escreva, Adonai, a tua lei no nosso coração, para que quando a tentação e o pecado estiver diante de nós, a tua lei queime em nós para não venhamos a pecar contra ti. É exatamente isso. Jesus, ele quebrou, ele partiu o preço de dívida e rasgou o véu para que eu e você e todo aquele que nele crê pudéssemos entrar e declarar que a palavra hoje está escrita na tábua do nosso coração e que nós, revestidos não ainda da couraça da justiça, mas com um pano de trapo que simboliza um tabernáculo que estava caído, que está sendo restituído. Meu Deus! Restituído assim como o tabernáculo de Davi, pois hoje a palavra está escrita no nosso coração e nós vivemos e proclamamos ela de dia e de noite, pois tua lei, tua palavra é o prazer da nossa vida. E assim, uma vez nós declaramos e vivendo ela, nós podemos abrir a nossa boca, que a espada da justiça
Assim a nossa boca vira uma espada da justiça. Quando eu ando com a palavra no meu coração, gravada no meu espírito, e aí eu declaro: 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nada pode nos atingir. Pois o Senhor é o nosso pastor. Ele guia por pastos verdejantes e águas tranquilas. Por isso eu declaro sobre Portugal, sobre a Sim, Europa, sobre o Brasil nesse dia: principados e potestades, seja dissipado. Nós denunciamos as obras malignas do diabo, mas a existência de Jesus Cristo seja evidente numa igreja viva e verdadeira que está se levantando. Eu e você que estamos aqui declaramos a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Eu e minha casa, nós servimos a ti, estamos aqui em intercessão, eu, minha esposa, meu filho, e vocês que estão aí em casa, e toda essa palavra, que ela seja uma verdade, e entre na sua casa, arrancando toda iniquidade, todo o pecado, tudo aquilo que está sendo vazado, porque não tem como você servir a Deus sem primeiro você buscar restituir aquilo que Jesus trouxe para nós. Sem, sem vedar as coraças que estão abertas. ai, Por isso eu declaro sobre a casa de cada um que aqui está, que a presença da Rua Hakodesh, do Espírito Santo da verdade, é, restaurando e restituindo tudo aquilo que um dia foi roubado em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito que nenhum dos nossos irmãos que estão em espírito e verdade não viva a plenitude da paz que excede todo entendimento. Não a paz com dinheiro, não é a paz nas coisas que alimenta nossa alma e nossa carne, mas a paz que excede todo entendimento no nosso espírito. Por isso eu declaro nesse dia e nessa hora que ninguém, nem nada, nenhum demônio tem autoridade sobre essa live, sobre todos que aqui estão, sobre o Brasil, sobre a Europa, sobre nossa casa. Ô profeta Fábio, declara pelas nações a tua voz, que é como uma espada, meu irmão. declarado da eternidade, está selado na eternidade. O que concordarmos na terra, que ligares na terra, será ligado no céu. Está selado na eternidade. A concordância dos filhos gera um tribunal. A concordância dos filhos gera um tribunal. Está selado na terra. Está selado na eternidade. A concordância dos filhos. Eu declaro agora, aquela palavra que a Sara Almeida colocou hoje pela manhã, eu tive uma visão, as nuvens se formando em bode. E logo após vi a mão de Satanás direitinho. Mas declaramos nesta tarde: a Europa pertence a Yeshua Hamashia. Nós não aceitamos nada que é do maligno. Mas nós declaramos a tua palavra que é justa e eficaz sobre a Europa. E se você tem uma palavra, uma visão, uma oração, declare aqui que nós vamos interceder juntos em nome de Jesus. E selamos. Aleluia. Oh, dissipando o trono de Jezabel sobre esse lugar, sobre as famílias. Não tem autoridade. Em nome de sua família. Aleluia. Aleluia. Profeta Fábio, qual é a palavra em Lucas que você tinha me falado, meu irmão? Amém. Eu vou ler aqui o texto. Lê. A gente estava meditando e falando dela. Lucas, capítulo 11, verso 33. Lucas 11, 33. Aleluia. Ninguém, Lucas. depois de acender uma candeia, a põe em um lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os olhos, a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso, mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Em plena luz. Esse texto ele veio forte quando você estava mencionando aquele episódio em que Pedro, né, estava passando e as pessoas testificaram que a sombra dele curou. Mas como você disse, né, e ficou muito claro, quando Deus bradou no meu coração a respeito dessa palavra, é porque o que curou ali não foi a expansão ou a projeção da sombra de Pedro. Quem viu a sombra é quem tinha um olhar terreno. Mas quem tem um olhar espiritual sabe que ele evidenciou tamanha luz, né? Ele evidenciou tamanha luz que a manifestação do Filho de Deus veio através da luminosidade que ele emanava. Aleluia. Meu irmão, hoje o meu maior desafio, o nosso maior desafio como servos e filhos é evidenciar essa luz, cara. E essa luz, ela se manifestou através de Pedro naquele dia, numa passagem na rua. Isso diz muito sobre nossos dias. Nós ainda estamos vivendo um tempo muito prisioneiro de estruturas e pessoas que dependem e condicionam a sua fé ao domingo de manhã, ou domingo à tarde, ou do horário dominical da sua reunião semanal. E o Senhor tem nos chamado para uma obra diferente, né? Desde o início, né? E a criação, a uma só voz, está clamando por essa manifestação dos filhos. A manifestação dos filhos nada mais é estar com ele, cara. A manifestação dos filhos nada mais é do que estar com ele. É muito comum quando você se envolve com alguém, você aprende os trejeitos, você aprende a maneira de ser, de estar. E o Senhor, quando denominou aqueles homens para ser a primeira linha de discipulado ali, próximo de onde ele estava atuando ministerialmente, ele não chamou, olha, vem ser apóstolo. Ele não disse, vem fazer isso ou fazer aquilo. Não, ele chamou para estar com ele. E o estar com Jesus transformou a vida daqueles homens. E, infelizmente, há uma tendência natural nossa de, em nome de uma pseudo-excelência, complicarmos os processos que Deus simplificou. E o que o Senhor está queimando no meu coração esses dias é isso. Deus está simplificando a sua obra, né, desde o começo. Né? Se a gente vê Jesus sendo impugnado pelos fariseus acerca do divórcio, acerca daquelas questões da lei mosaica, que é importante, são muito importantes, mas o Senhor disse, não, ele liberou essas palavras por causa da vossa dureza de coração. A graça, ela vem com um mover maravilhoso, que não desabilita a lei em momento algum, mas ela estabelece um caminho de simplicidade para você chegar a Deus sem fermento. Aleluia. Sem desespero, pelo contrário, ele vem e diz, vinde, olha, você está cansado, você está oprimido, não tem problema não, eu estou aqui para dividir contigo essa carga. O meu fardo é suave, ele é leve, vem comigo, eu estou do teu lado. Então eu estando com Jesus, eu vou manifestar a luz dele. Aleluia, aleluia, é bem isso, é bem isso. Eu vejo e testifico dessa palavra, pois é aquilo, não foi a sombra de fato de Pedro que curou, mas a luz que ele emanava. A luz era tão evidente, por quê? Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é quem? A tua palavra. E quem é essa palavra? É a Torá, meu irmão. É ele. É a Torá. Então não tem como você ser luz ou sua sombra curar alguém se você não vive a Torá. Ah, amor, mas vocês falam da Torá mais do que de Jesus. Não, meu amigo, se você soubesse que a Torá é Jesus, você não sabia o que está falando, porque ele é o verbo que se fez carne. Então, a maneira, muitas vezes, que foi ensinada é que as pessoas estão muito confusas.
Profeta, o que acontece nesse tempo é que as pessoas estão confusas devido à escola que muitas vezes passou. Hum, Muita gente chega para mim e diz: Jean, você tem doutorado, tem mestrado? Eu disse: não, deixa eu falar para você. Estudei até a sétima série, repeti a sexta e a sétima 4 vezes. PhD E em aí, sexta série. e foi aí o grande mistério e o grande segredo, porque eu não fui para a escola para aprender. Hum, A vida me ensinou, mas eu primeiro abri o coração e em 2017 eu comecei a aprender a ler. E muita gente diz, mas essa é uma sabedoria. Eu disse, não é minha. Para você ver que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Pois não tem a ver comigo, mas com o meu coração que eu abri e disse, eu quero aprender de ti, eu quero te conhecer. E é a partir da minha decisão, que é a sua decisão também, o coração é aberto e ele entra, porque ele já está batendo a porta. amém. E ele é a Torá. E não tem como conhecer ele se a gente fica abrindo mão de conhecer ele com dogmas, com entendimentos que aprendeu na escola. Uhum. Então, muita coisa que hoje eu converso com as pessoas, se você fez faculdade, eu disse não, mas eu aprendi coisas que se eu tivesse passado muito tempo na faculdade ou na escola, eu em especial, eu talvez não iria abrir o coração para aprender as coisas que eu sei hoje, que Deus. são coisas práticas, palpáveis e verdadeiras. E a melhor delas é a própria palavra. Então, dentro do meu coração, o que foi escrito foi a palavra. Ela Aleluia. está no meu coração e nós estamos aqui brilhando, declarando sobre as nações o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo dissipando tudo. Então é nessa hora que a nossa língua passa a ser uma espada, quando nós vivemos a palavra. E era isso que Pedro passou, que o apóstolo Paulo viveu, e a restauração do tabernáculo de Davi nos últimos dias é isso, meu irmão. Amém. Nós usamos um trapo, que é essa roupa que foi colocada em nós de Uhum. pele, que fala lá em Gênesis que Deus cobriu-nos de pele, é essa pele aqui, que ela simboliza um pano de saco. E esse pano de saco, uma vez se arrependendo e conhecendo, buscando conhecer e deixando a palavra entrar, que é o próprio, é a própria a, a arca da aliança que entra no nosso coração, esse pano de saco passa a ser um tabernáculo de Davi. Amém. Então é nesse dia e nessa hora que nós declaramos Sim. pela autoridade do nome de Jesus, porque Sim. sem ele nada poderíamos ser, nós seríamos um saco vazio, mas por Amém. causa da palavra nós somos um saco cheio do tesouro e declaramos sobre a terra que Amém. não há principado nem potestade, Amém. em nome de Jesus. O Jean, profeta do Senhor, dá uma palavra rápida aqui sobre uma situação que a gente está contemplando, sobre essa questão da simplicidade do Senhor. Ele vem simplificando os processos, né? Houve um tabernáculo, o mandamento de Deus que foi estabelecido, onde a adoração de sacrifício, uma adoração sacrificial era feita, onde a intercessão pelo povo acontecia, onde havia o derramamento de sangue, onde havia alguém que se comprometia, uma tribo que se comprometia em prestar um serviço de remissão diante de um povo, que o Senhor falou como é que tinha que ser, mas depois o Senhor mesmo, através de Davi, um homem segundo o coração dele, trouxe uma simplificação dessa obra, já fazendo uma alusão profética de que aquele descendente de Davi, a linhagem de Davi, seria o que estabeleceria essa simplicidade de Deus reencontrando seus filhos.
reencontrando, abrindo essa porta, né? Tanto é que o Senhor não falou que ia restaurar o tabernáculo de Moisés, nem tampouco o templo, né, gigante, suntuoso, não, mas ele ia restaurar. Profeticamente existe uma palavra que diz que o Senhor virá e restaurará esse tabernáculo caído de Davi. E não estamos a falar teoricamente nem de um nem explicitamente de uma tenda, um local com uns panos e a presença de Deus, até porque hoje, né, é uma incógnita, né, onde é que essa arca está, mas nós estamos a falar da presença de Deus em nós, como guardiões daquela... O que é que tinha dentro da arca, né? O testemunho estava lá dentro. Que testemunho era esse? Trazia o testemunho, trazia o ensinamento dentro. E, Então, Davi fez algo simbólico, representando o rei sacerdote, que trouxe a simplificação daquilo que era muito ritualístico, daquilo que era muito complicado, e trouxe para uma realidade onde os homens estavam à volta e acerca da presença de Deus 24/7. Ou seja, o que quer dizer isso? É que Davi simbolizava o rei sacerdote que traria uma conexão com o Pai 24/7, uau, independente do nosso estado natural. Nosso estado natural, dormindo, acordado, trabalhando, andando, fazendo o que for, meu Deus. guardando entre nós o testemunho, a vara de Arão que estava ali florescida, que representava que, mesmo que ele fosse novo, ele foi escolhido por Deus, e Deus determinou, através daquele sinal, o governo sobre homens, entendeu? Num momento que era necessário. E tínhamos ali aquela presença manifestada, aquela glória revelada, numa tenda, com um rei sacerdote conduzindo outros a fazerem um serviço de adoração. E só na tenda, nesse lugar, nesse tabernáculo, ele introduziu a música. Antes não havia música no serviço, depois Deus trouxe. Sabe por quê? Porque quanto mais simples a coisa fica, mais parecida com o céu ela fica. No Uau. céu, a Bíblia diz que o céu canta 24 horas perante o Senhor. Se o céu canta 24 horas perante o Senhor, o tabernáculo de Moisés tinha uma deficiência. Eles não cantavam diante do Senhor. Eles faziam aquele grande sacrifício uma vez por ano. Era um grande ajuntamento, o povo ia e fazia aquilo tudo para levar e sacrificar. Era bonito, era algo importante e era uma ordenança, mas no tabernáculo de Davi a coisa acontecia continuamente e a inspiração que Deus deu àquele homem segundo o coração dele era para tornar cada vez mais parecido com o céu. Mas não parou aí. A linhagem de Davi continuou e veio a existir o nosso Messias, que trouxe a simbologia desse grande tabernáculo que tinha 3 portas para encontrar a glória de Deus nele mesmo. Ele disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a primeira porta chamada caminho, eu sou a segunda chamada verdade, eu sou a última chamada vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu sou essa glória manifestada Uau. na terra. E em mim você pode ser esse tabernáculo onde você estiver. Em mim você pode ser essa tenda, essa simplicidade. Então Deus ele foi progredindo a uma simplificação. Não quer dizer que tirou a nossa responsabilidade, pelo contrário. Aquilo que antes era responsabilidade de uma tribo, aquilo que antes era responsabilidade de Davi e 188 homens, agora se resume na responsabilidade de nós estarmos em comunhão com Cristo, com o nosso Messias, para evidenciar essa glória através de nós, guardando a palavra, emanando essa glória dele. O texto de Apocalipse, olha só, enquanto você estava falando, eu peguei aqui um texto, aquele texto famoso da igreja de Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, diz assim, conheço as tuas obras, eu estou lendo 3 e 8 de Apocalipse, o 8, né? Dá o 8 aí de novo. 3 e 8 de Apocalipse, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, esse é um tempo de portas abertas, meu irmão, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O texto que está falando aqui, sabe quem foi que disse esse texto? Eu vou ler um bocadinho antes, eu vou voltar para o 7, que é a perfeição, 3 e 7, que diz assim, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de quem? De Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. Olha só, Deus falou que ia restaurar o tabernáculo caído de Davi, ok? Mas quem tem a chave desse tabernáculo é Jesus. Entendeu? Então, quando ele simplificou a obra, jogando a nossa responsabilidade de estar com ele, de evidenciar essa glória, ele entregou a chave a Jesus, porque Jesus disse assim, olha, eu tenho a chave do processo.
eu tenho a chave e eu também sou as três portas. Então fica comigo, porque você vai encontrar. E a tua força é pequena. Observe que aqueles que vão manifestar essa glória têm pouca força, mas guardam a palavra. Tem pouca força, mas guardam a palavra. Mano, em Apocalipse também tem um texto que diz assim: olha, lembra-te aonde abandonaste o teu primeiro amor e volta, encontra esse primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, para que eu não venha e retire de você o seu candelabro, eu não retire de você a sua luz, para que você não pare de brilhar. Volta a fazer o simples, volta a fazer aquela obra que você fazia quando estava apaixonado pelo Senhor, descobrindo a sua fé, descobrindo a evidência que você não tinha, você não sabia ainda os livros da Bíblia, você nunca tinha lido nada, mas o teu coração queimava e você pegava um CDzinho do Antônio Cirilo no teu quarto lá, num sonzinho, e botava para tocar, ou então como eu. Me lembro que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu ouvia, tinha uma rádio evangélica lá em Recife que tocava e eu chorava de babirranho quando eu ouvia a música da Aline Barros. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Rapaz, eu chorava de babirranho, me tremia todo e falava em línguas e sofria ali como se eu nunca tivesse desfrutado de nada. Mano, volta à prática das primeiras obras, o Senhor chama. E muita gente diz que as pessoas deixam ficam maduras e abandonam essas práticas. Ah, ele é assim porque ele está apaixonado por Deus, agora é o primeiro amor, é coisa do primeiro amor, mas o primeiro amor é necessário no fim. Volta à prática das obras. O primeiro amor, amor não é um sentimento, cara. Amor é uma decisão. Eu é que escolho viver na dinâmica do primeiro amor, eu que escolho viver na dinâmica do que o Senhor estabeleceu. Então, eu uso esse veículo aqui que Deus nos permitiu para dizer veementemente aos nossos irmãos que estão aqui conosco e aqueles que poderão ver depois esse vídeo, se ficar gravado, que lembrem-se de estar com Jesus. Não construa, não pense em construir uma estrutura muito grande, porque a Bíblia não mente, a palavra de Deus, a dia após dia tem se cumprido e a tendência é que essas coisas todas sejam dissipadas. Tudo passará, mas a minha palavra não passará, o Senhor falou. Então, se você está na palavra, Jesus falou, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser feito. Agora, o que é que eu vou pedir se a palavra dele está em mim, se não aquilo que está relacionado com a palavra? O que é que eu vou pedir se estiver nele e a palavra dele estiver em mim? Eu vou pedir dentro desse contexto da palavra. Mano, o Senhor vai restaurar a simplicidade do tabernáculo, que era um pano esticado com a arca no meio, e uma galera volta chamando por ele, invocando o nome dele, adorando, intercedendo, né, em causas. Tacando fogo. É isso, eu acho que a gente tá perdendo tempo, às vezes, esperando construir uma estrutura para fazer alguma coisa para Deus, quando ele já fez tudo e a gente só precisa aproximar dele dessa simplicidade que ele já nos deu. Aleluia. Glória a Deus, é isso, meu irmão. Nós estamos aqui para adorar e exaltar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e declarar sobre as nações que Ele é digno de ser louvado e adorado. Amém. Nós aqui com a revelação daquilo que Ele tem colocado no nosso coração nesses dias, mas mais do que qualquer revelação é a reverência à palavra. É entender que há tempo para todas as coisas e nós estamos vivendo um tempo maravilhoso e glorioso. Eu sou grato demais a Deus pela sua vida, por esse tempo aqui de oração, de intercessão sobre cada um dos irmãos que aqui estão, sobre o Brasil, mediante a tudo que está acontecendo lá, sobre esses principados que estão lá. Eu sinto ainda aqui no Espírito que a gente ainda deve interceder um bocadinho mais por aqui, porque essa é uma data muito crucial. As trevas sabem, mas Deus nos dá sabedoria e que nós possamos usar a espada que um dia a gente foi negligente com ela. Não seremos mais. E nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito. E a espada hoje está na nossa boca. Porque a aliança que nós fizemos com Deus foi quando a gente falou: eu tenho uma voz para confessar com a boca e com o coração. E por isso nós declaramos sobre, em especial, 5 de janeiro, aonde está havendo esse show, vai haver hoje.
que a obra do maligno seja dissipada, paralisada em nome de Jesus, mas que a graça e o poder do Espírito da Verdade, por meio de Meu Yeshua Deus. HaMashiach, Uhum. que Hakadosh Baruchu, o Deus eterno, soberano, que é soberano Uhum. da terra, qualquer Amém. lugar da terra, que ele venha com a sua glória, com anjos, se assim é a tua vontade, Senhor, venha dissipando agora principados e potestades daquele show. Que nenhuma morte venha acontecer naquele lugar. Mas Uhum. se a tua justiça, Senhor, que aonde entra também a morte, pois é uma Amém. permissão tua, pois a chave da morte e do inferno está na mão de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Amém. Senhores. Pois se é da tua vontade, Senhor, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas Sim, sim. nós, com a simplicidade, com o amor na tua palavra, nós te pedimos e intercedemos sobre aquele povo, sobre aquela nação, que ninguém venha morrer, Senhor, para que sangue não venha a ser derramado e evidencie as obras das trevas. Mas Uhum. a tua santidade e o teu poder, Senhor, venha a ser nuvem de glória sobre aquele lugar. Amém. Que pessoas possam ter arrependimento, pessoas venham a ter um encontro com a tua presença antes de ir, ao sair. Livra de mal aqueles que precisam ser livrados. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém. Deus é Amém, mais. Deus. Amém, Em Deus. nome de Yeshua Hamashia. Obrigado, Senhor. Senhor, eu declaro também, Senhor, sobre a terra, Senhor. A terra de Bazir, de onde saiu ouro para construir obras santas. Ah, de onde saiu o ouro que o amigo de Salomão tirou ouro daquela terra para trazer para o lugar onde se construiu algo para ti, Senhor. Eu clamo que dali o Senhor possa suscitar filhos. Senhor, lembre-se das práticas das primeiras obras, aqueles que lá estão, que estão desviados. Lembre-se das práticas das primeiras obras, lembrem-se do primeiro amor, que encontrem a verdade mesmo no meio das trevas, porque no meio das trevas, e quando essas trevas podem ser, a tua luz pode ser evidenciada, Senhor. Se algum filho teu está envolvido nessa obra, se algum filho teu está nesse lugar, Senhor, que a luz do teu Santo Espírito possa evidenciar a glória do Deus Pai no íntimo do seu coração. Senhor, que ele lembre-se do cheiro do encontro, que ele lembre-se do cheiro da presença, que ele deseje, como uma costa que suspira pelas águas, voltar ao lugar de beber das tuas fontes. Senhor, nós declaramos a glória do Senhor. Nós não precisamos destronar o inimigo, nós só evidenciamos a tua glória, porque onde a luz se emana, onde a luz é evidenciada, nem treva alguma pode resistir. E nós declaramos sim, ó Pai. Nós declaramos sim, neutralizada pela glória do Deus bendito, pela glória do... Senhor, Tu que és poderoso, Tu que és o Rei da eternidade, Tu que és aquele que fala e os montes tremem, Tu que és aquele que, segundo a Tua palavra, retém o mar de toda a terra com a palma da Tua mão. Quem amarrou as águas com um pano, quem estabeleceu toda a extremidade, o Senhor, Deus forte e poderoso, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém poderá abrir, aquele que os anjos se dobram e adoram dizendo santo, aquele que tem o governo soberano sobre toda a eternidade, aquele que pode manifestar a sua glória com um simples relance do seu olhar, o Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele nós clamamos, vem, a Ele nós clamamos, vem, a Ele nós dizemos, vem naquele rio que manifesta o rio do leão, a Ele nós clamamos, vem no rio e manifesta o rio do leão, o rio que flui do trono,
Nós aproveitamos o nome daquele estado, daquele local e declaramos sim, vem o rio do Leão, vem o rio, vem fluir as águas do teu trono naquele lugar. Ah, Senhor, quando eu me lembro da tua poderosa mão, Senhor, os homens se admiram de ver uma pororoca, os homens se admiram de ver um tsunami. O que é isso perto do Rio do Leão? Vem com o rio e toma o rio. Vem com o rio e toma o rio. Evidenciamos, porque a tua palavra diz em Tiago que a oração do justo muito pode na sua eficácia. Nós somos em 24 justos aqui, Senhor. Vem com o rio naquele lugar e evidencia a tua glória. Nos levantamos para adorar o Rei e chamar o Rei sobre as nações. Vem com o rio do Leão, vem com o rio do Leão, vem com teu rio, ó Rei, vem com tua glória, ó Rei. Ninguém poderá contra a tua glória. Assim como sai o ouro lá com Basilai e os seus navios. Tira, Senhor, também dali as preciosidades. Tira dali também, Senhor Deus. Venha garimpar no meio daqueles que estão ali, os que são teus. Vem garimpar. Vem encontrar. Vem. Meu Deus, que eles sejam tocados, que eles sejam iluminados, que eles sejam encontrados. Senhor, cuida, por favor, cuida daqueles que sentiram do Espírito, Senhor. Eu recebo agora uma direção profética de pessoas que se designaram para estar naquele lugar, à volta daquele show, entregando a tua palavra, entregando panfletos, declarando o teu amor. Cobre eles com teu sangue, cobre eles com uma unção sobrenatural de resgate, força e vigor. Que o testemunho seja evidenciado ali, Senhor. Que aqueles filhos que ali estão à volta daquele lugar, entregando a tua palavra, sejam intrépidos, sejam ousados, sejam reluzentes. Eu clamo por um mover. Eu clamo por um avivamento público. Deixa eles verem a glória dos filhos. Manifesta-te na glória daquele lugar, Senhor Deus, com teus filhos. À volta daquele lugar, Senhor. Onde houver uma igreja, Pai. Senhor, eu clamo que venha um fogo sobre ele de tal forma que as pessoas desesperem naquele lugar e corram para lotar as igrejas. Sim, Pai. Desesperem por beberem a fonte viva do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Nós neutralizamos, Senhor Deus, a cegueira. Sim. Nós tiramos os tampões dos ouvidos, Senhor. Para que se ouve ali naquele lugar um filho teu, ou está agora um filho teu indo para aquele lugar, Senhor Deus. Que os seus ouvidos sejam desbloqueados espiritualmente e eles consigam ouvir. As dimensões espirituais eles consigam ver. É isso. Levanta, Senhor, como está aqui escrito pela tua filha, a Sara. Levante homens, levantem mulheres com o espírito de Jeú. Sim, não na ação literal, Pai, mas com aquele espírito que destrona o que não é teu, através de um bom testemunho, através de um posicionamento santo, digno da tua palavra e da tua presença. Glória. Move-te, Senhor, move-te, Senhor, move-te, Senhor. Move-te, Senhor. Todo espírito imundo, toda potestade, todo espírito
espírito migratório demoníaco não tenha espaço para fecundar as serpentes e os escorpiões nesse lugar. Aleluia. Declaro secas todas as raízes malignas que porventura tentem se instalar. Eu declaro secas todas as raízes malignas de retaliação que tentem se instalar contra as nossas vidas, contra as vidas desses irmãos. Pelo contrário, que todos possam ver a glória do Senhor, que todos possam ver uma recompensa sobrenatural de glória e virtudes do Eterno. Libere o rio do leão, libere as tuas armas sobre os filhos. Eu declaro dons, eu declaro revelação, eu declaro vida, eu declaro o poder de Deus. Aleluia. Eu declaro homens e mulheres saciados, saciados da presença. Transbordantes, porque aquele que crê no Senhor, do seu interior, fluirão os rios de água viva. Saciados para saciar, saciados para transbordar, iluminados por aquilo que vem do Pai, iluminados por aquilo que a Rua Racodas confiou como sabedoria eterna. Louvado seja o nome do Altíssimo. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Adonai. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Eu vou continuar nessa mesma pegada. Profeta Fábio, com certeza a gente vai desligar para que vocês continuem na mesma conexão. Nós vamos deixar gravado, então não vamos continuar aqui para não ficar tão extenso. Mas cada um permaneça nessa mesma frequência de adoração ao Espírito de Yeshua HaMashiach. Que vocês vão desfrutar de tempos maravilhosos, pois aquele que intercede contra as nações malignas dessa terra, ele passa por ele toda bênção. Então, por isso eu declaro, desfrutem da presença do Espírito Santo. Que Deus continue a abençoar vocês, que a graça e o poder do Espírito da verdade esteja sobre vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Shalom, Adonai. Shalom, shalom, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe cada um que aqui está. Shalom. Tchauzinho. Vai. Shalom.